O povo está se gloriando aí nas suas igrejas. O povo está se gloriando nos seus pastores. O povo está se gloriando na sua vida religiosa, na sua santidade de usos e costumes. O povo está se gloriando nas suas obras, nos seus méritos, virtudes. Se gloriem em Cristo. Se gloriem em Cristo. Não se gloriem na sua justiça, na sua santidade, na sua bondade, porque você é bonzinho, porque você não mata, porque você não rouba, porque você não fuma. Sem Cristo, tua alma continua condenada ao inferno. Faça o que fizer, se glorie em Cristo, porque Cristo é o único meio de salvação que Deus estabelece para o homem ser salvo. Foi Deus que estabeleceu esse meio, não porque o homem merece, porque Deus assim quis, na sua soberania, Ele quis dar ao homem uma oportunidade como Ele não deu aos anjos que pecaram contra Ele. Satanás e os demônios não têm mais meio de salvação. Não tem como ele alcançar o perdão e a graça de Deus, porque Deus não deu aos anjos, mas aos homens Deus deu. Deus colocou um meio por onde o homem pode ser alcançado pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus. E isso é unicamente, exclusivamente por Jesus, e fora dele não há salvação. Atos 4:12. A causa por onde nós encontramos a salvação não é uma igreja, uma vida de bondade, uma vida de prática religiosa. A causa da salvação eterna é Jesus Cristo com a sua morte na cruz do Calvário por essa finalidade, por esse meio e objetivo. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Tem muita gente aí se alicerçando, se apoiando com confiança de vida com Deus e salvação por meio da sua religião e religiosidade. Esteja firmado no alicerce único, firme, singular e exclusivo, que é Cristo. A vida nele pela palavra dele. Não igreja. A vida dentro dela por obra religiosa de igreja. Então nós precisamos entender isso. O amor de Deus por nós foi para essa finalidade. Para nos proporcionar o meio de salvação. E isso tudo, irmão, para pensar. Você acha que Jesus veio ao mundo para criar um sistema religioso para ser o melhor do que os outros? Foi. Você acha que Jesus Cristo veio ao mundo para ser um grande filósofo, um grande mestre, um grande líder religioso? Jesus não veio para isso não, irmão. Você acha que Jesus veio ao mundo para receber glória do mundo? Jesus veio ao mundo para salvar a minha e a tua alma. Lucas 19:10. Eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido, eu e você e toda a humanidade. Ele veio com essa finalidade, para esse objetivo, salvar e resgatar a minha e a tua alma. E ele veio dizendo, vinde a mim. Se você ouvir o chamado dele e seguir a ele, aí você encontra salvação. Porém, se não, permanece condenado. João 3:18. E Paulo, ele entendeu isso. Paulo entendeu isso. Paulo não creu em Jesus para viver uma religião diferente. Que Paulo era religioso, zeloso, praticante. Era irrepreensível naquilo que a lei pedia para os judeus viver no cerimonial, nos rituais. A lei determinava, ordenava. Paulo vivia isso de uma forma irrepreensível, ele diz isso. Mas quando Paulo conhece a Jesus, entende. Conhece a verdade, sabe que o meio para a vida com Deus não é religião, não é valores religiosos, não é devoção religiosa, nem zelo religioso. Paulo vai dizer isso, Filipenses capítulo 4, capítulo 3, Filipenses, aliás, versículo 4 ao 8. Paulo vai revelar isso. A religião não serve para nada. A religião serve somente como objeto de Satanás, para tirar você da verdade de Deus, para manter você na escuridão, com o entendimento entenebrecido, cego no entendimento, para que você não resplandeça, não conheça, não tenha o conhecimento da luz do Evangelho de Cristo, a verdade por onde somos libertos, o poder de Deus para salvar,
A religião priva você disso, com a cauterização e a alienação que leva o povo a viver dentro dela. A mentira do diabo, o povo pensando que está na verdade de Deus. É por Jesus e é Jesus. Jesus veio para isso. Ele não veio criar um meio de salvação. Jesus, ele é o meio de salvação. Jesus, ele é o Salvador. Jesus não veio montar uma religião para você entrar nela e ser salvo por ela, como ensina hoje os evangélicos, os católicos. Não, a religião verdadeira de Deus é a católica. O homem só pode ser salvo se estiver na igreja católica. O homem só é salvo se estiver nas igrejas evangélicas. Jesus, ele não veio criar uma instituição religiosa como um meio de salvação. Jesus, ele é o meio de salvação. Ele veio para essa finalidade. Ele veio para salvar. Paulo entendeu isso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Palavra digna e fiel é essa de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse Paulo. Essa foi a finalidade que Jesus veio. Jesus não veio criar uma instituição para o homem ser salvo dentro dela. Ele veio para salvar o homem. Ele é o lugar da salvação. Ele é o meio de salvação. Ele é o caminho da salvação. Ele é a vida com Deus. Ele é a porta de acesso a Deus. Ele é o que o homem precisa para a vida com Deus. Jesus não estabeleceu nenhuma religião. Jesus não estabeleceu nenhuma instituição religiosa, nenhum outro meio, nem coisa alguma para o homem ser salvo. Não é por cerimonial, não é por ritual, não é por objeto, não é por culto, não é por vida de devoção religiosa, não é por sacrifício, nem por penitência, não é por flagelo, não é por você ser consagrado, devoto e praticante, submisso, dedicando sua vida a um sistema religioso na ordenança de nenhum líder. Jesus não veio trazer e nem orientou ninguém a viver isso para ser salvo. Ele é a salvação. Ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É em Jesus e por Jesus. E que você receba esse momento de esclarecimento, que a luz de Deus, que foi agora o seu entendimento, esteja iluminando o seu entendimento, para que você conheça a verdade e saia da mentira enquanto é tempo. Amém, meus irmãos? Agora, o triste é saber que a palavra já revela que mesmo conhecendo a verdade, muitos vão preferir continuar na mentira. Olha o que o próprio Jesus vai dizer aqui, no Evangelho segundo João, escreveu João, no capítulo 3, versículo 19 ao 20. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal e aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam condenadas. Eles não querem renunciar o viver dele, a prática deles, para aceitar o Evangelho, aceitar Cristo. Eles não querem renunciar à idolatria, às imagens, os objetos, os valores, os princípios, os cultos, as reuniões, os meios que eles vivem, como se fosse para Deus. Eles não querem renunciar a isso. Paulo disse: eu considerei tudo isso como esterco, por perda, para que eu possa ganhar a Cristo. Então, muitos vão escolher permanecer no seu caminho da mentira. É o que Paulo vai dizer também aos romanos, que desprezam o meio que Deus estabelece para o homem ser justificado. Olha o que Paulo diz aqui, Romanos capítulo 10, versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Eles procuram estabelecer, eles procuram colocar o seu meio de salvação, os valores e os princípios por onde eles entendem que vão chegar a Deus e não aceitam o que Deus estabeleceu por meio de Cristo. E olha, para encerrar, o que diz Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 11. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Rapaz, isso aqui é a palavra. A palavra está revelando essa realidade. A escolha do homem.
A direção do homem vai ser contrária a Deus. Por isso que Jesus disse, poucos são que entram pela porta estreita. Encontra ela. Porque muitos são os que perecem, entrando pela porta larga e espaçoso caminho. Porque a porta estreita, ele quer que o homem esvazie-se dele. Não é o homem mudar de roupa, mudar de religião. Olá, seu Tiago. É o homem mudar para Deus, por onde Deus manda. Deixa eu pegar sua encomenda aqui.